Nosso culto infantil já vai começar. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Como foi a semana? Quero parabenizar todas as crianças que estão participando aí das nossas devocionais e aprendendo, como que a gente tem aprendido a palavra de Deus, né? Com as nossas curiosidades, a gente aprende várias coisas. E também fazendo os exercícios que a gente tem colocado. E muitas crianças estão participando, respondendo. E você que ainda não está participando, participa, você vai ver como que você vai aprender. A hora que a gente voltar presencial, aí trabalhando com as crianças, vai estar todo mundo craque dentro da Bíblia. Então, esse nosso culto, esse trimestre, nós vamos começar hoje com um novo tema. E o nosso tema é um tema bem legal, nós vamos aproveitar bastante e vamos conhecer bastante coisa da nossa pátria, do nosso país. E nós vamos estar estudando sobre Minha Pátria para Jesus. Esse é o novo tema que a gente vai estar estudando durante 3 meses nos nossos cultos infantis. E nós vamos aprender durante esse trimestre, com esse tema, nós vamos aprender muito sobre missões. Nós vamos conhecer missionários, vamos poder ter tempo de orar pelos nossos missionários. Nós vamos também poder orar pelo nosso país, pelos nossos governantes. A gente vai estar sempre trazendo a memória, né? Lembrando de fazer isso durante a semana. E também nós vamos conhecer várias histórias bíblicas que vai nos ensinar como ser igreja que abençoa a nossa pátria, que abençoa o nosso país. Então, vimos que vai ser um tema bem legal. E nós vamos agora estar orando, pedindo a Deus que Deus esteja nos dando sabedoria para a gente poder trabalhar esse tema com vocês e também a gente aprender. Nós, como professores, nós vamos aprender muito com esse tema. Então vamos orar pedindo a Deus pelo nosso país e pedindo a Ele que nos dê sabedoria para que a gente possa fazer nossos cultos infantis e aprender muito da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado durante esse tempo, tem guardado as nossas crianças. Nós te agradecemos por isso, Senhor. E agora queremos te pedir, ó Pai, onde vamos estar trabalhando esse novo tema, ó Deus, dos cultos infantis, que é Minha Pátria para Jesus. Que o Senhor nos dê, ó Deus, sabedoria para poder falarmos às nossas crianças. Que o Senhor nos dê capacidade para poder entender a Tua palavra, entender as histórias bíblicas que vamos estar passando para eles, ó Deus. E que cada papai, cada mamãe também possa estar nos ajudando, ó Deus, com seus filhos, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, que possamos estar trabalhando também, orando pelos missionários, tudo que vamos aprender durante esse trimestre. Nós pedimos essas bênçãos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, crianças, o nosso tema do culto de hoje, né? Nós tivemos o tema geral. E agora nós vamos ter um tema do nosso culto de hoje, que é a Igreja da Cidade de Antioquia. É um tema que nós vamos conhecer essa história, né? Talvez tenha algumas crianças aqui que ainda não ouviram falar dessa história. E nós vamos poder aproveitar bastante essa história dentro da palavra de Deus. E nós vamos ter também um versículo que a gente vai estar decorando. É um versículo que muitas crianças aí já sabem e as outras vão poder decorar também. Ele diz assim: e disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, quem que disse isso? Ah, muito bem, Jesus. Jesus que disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Está registrado lá em Marcos 16, o versículo 15. E agora nós vamos ter um momento de louvor, né? Vamos cantar um pouquinho, vamos louvar ao nosso Deus? Então vamos lá, tia Lívia, nosso momento de louvor? Oi, pessoal! Vamos louvar ao Senhor? Hoje, para começar, quero relembrar uma música com vocês. Nós vamos cantar no versículo 1 Coríntios 15,
3 e 4, que fala que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas ele não ficou morto não, ele ressuscitou. E quem aceita Jesus como Salvador vai morar no céu com ele. Você acredita nisso? Vamos cantar. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Bíblia diz. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Bíblia diz. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Você sabia que você pode ser um missionário? Mostra Jesus por onde você for. Você pode falar do amor dele também com as suas atitudes. Você pode levar Jesus para os seus amigos, para a sua família, porque ele é o caminho, a verdade e a luz. A música fala isso. Na Bíblia fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E que ninguém pode chegar a Deus se não for através de Jesus. Então nós precisamos aceitar a Jesus como Salvador para morar eternamente com Deus e sermos amigos de Deus. Vamos lembrar dessa música também? Mostra Jesus, ele é do mundo a luz. Mostra que é ele a nossa salvação. Vai já contar, a muitos vai dizer, ele é o caminho, a verdade e a luz. Vamos cantar de novo, hein? Mostra Jesus, ele é do mundo a luz. Mostra que é ele a nossa salvação. Vai já contar, a muitos vai dizer, ele é o caminho, a verdade e a luz. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Para encerrar esse momento de cânticos, também vou lembrar outra música com vocês que se chama Vou Brilhar, que é uma oração que fala: quero que brilhes em mim, Senhor. Que Jesus possa brilhar a luz dele através da nossa vida, que as pessoas que estão ao nosso redor possam ver a luz de Jesus brilhar através de você e através de mim, nossos amigos, a nossa família, para que o mundo conheça a ele. Vamos cantar?
obrigada, tia Lívia, pelo momento de louvor. É muito bom louvarmos ao nosso Deus. E agora, a nossa história, antes de começarmos realmente a nossa história, eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. Vocês gostam de ir ao templo? A tia Lívia está dizendo ao templo, porque igreja e templo tem uma diferença, né? Muitas crianças aqui já sabem. Igreja somos nós e templo é aquele prédio, né? Igual o nosso prédio ali na Quinta Igreja, ali é o templo. Mas a igreja é cada um de nós quando aceitamos Jesus no nosso coração e vamos formando um grupo e esse grupo se chama igreja. E vocês sabiam que existem muitos lugares que não tem igreja e existem lugares que não tem templo. Às vezes tem igreja e não tem templo para se reunir. E outros não tem templo e nem tem igreja. E a nossa história hoje vai falar um pouco sobre isso. E eu gostaria também de perguntar para vocês já contaram quantos templos que tem da casa de vocês até o templo onde vocês se reúnem? Vamos supor, eu moro aqui pertinho do templo da Quinta Igreja. Mas até eu chegar na minha igreja, que é pertinho, eu pude contar 2 templos antes de chegar no templo onde nós nos reunimos. E creio que, vamos supor, a Milena, que mora, né, lá no Vale da Montanha, quando ela vem de lá, se ela for contar quantos templos até chegar no nosso, ela também vai contar bastante. E muitos lugares têm muitos templos, mas às vezes faltam igrejas, faltam pessoas para estar reunidas e cultuando ao nosso Deus. E muitos estão reunidos e às vezes não tem tempo para se reunir, se reúne em muitos lugares, né? Nós vimos quando a gente está falando sobre missões, lugares, né? Tantos lugares que não tem um templo igual ao nosso para se reunir. Então nós precisamos valorizar também, valorizar o lugar que nós temos para se reunir e sempre agradecer a Deus, porque muitas vezes muitas pessoas não têm, muitas igrejas não têm templo, né? E existem muitos lugares que não tem igreja e nem templo. E foi para isso que Jesus deu uma ordem e que nós vamos ver na nossa história. Então vamos lá à nossa história para a gente aprender mais um pouquinho sobre isso? Sabe, crianças, a Bíblia nos conta a história dos primeiros seguidores de Jesus. Por causa de uma perseguição contra eles, tiveram que ir para outras cidades. Uma das cidades foi Antioquia. E chegando lá, eles começaram a falar de Jesus para as pessoas que viviam naquela cidade. Muitas pessoas creram e se converteram. Foram tantos os que se converteram que a igreja que ficava em Jerusalém decidiu enviar outro missionário para organizar aquele grupo de cristãos em igreja. Uma igreja é formada de pessoas que aceitam a Cristo como Salvador. E por isso que aquelas pessoas foram formados em uma igreja. Eles já tinham aceitado Jesus como Salvador. O missionário que a igreja enviou para lá foi Barnabé. Ele era um homem bom e tinha muita fé em Deus. Quando ele chegou lá e viu aquelas pessoas que aceitaram Jesus como Salvador, ele ficou muito contente. Então ele disse para as pessoas permanecerem firmes com Deus e que não desanimassem sua fé. E depois disto, Barnabé foi até a cidade de Tarso para buscar Saulo. E quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante 1 ano com aquela igreja e ensinavam muitas pessoas.
cada dia a igreja de Antioquia ia crescendo e ficando forte a ponto das pessoas que formavam a igreja de Cristo serem chamadas pela primeira vez de cristãos. Um dia, essa igreja ficou sabendo que haveria uma grande fome no mundo. Então, eles decidiram dar uma oferta especial para ajudar os cristãos que moravam lá na região da Judéia, pois estavam muitos carentes de alimentos. Eles entregaram a oferta com muita alegria. E logo em seguida, sabe o que eles fizeram? Os missionários, Barnabé e Saulo, foram levar o dinheiro para aquela igreja que estava necessitada. A igreja de Antioquia era uma igreja que amava as pessoas e se preocupava com elas. Era uma igreja que gostava de ajudar os outros. Aquela igreja estava sempre agradando a Deus em tudo o que fazia. Vamos ver, criança, o que aprendemos com essa história? Olha, nós podemos aprender que a igreja, que muitas pessoas acham que a igreja é o templo, né? Aquele prédio ali é a igreja. Não, nós aprendemos que a igreja é formada de um grupo de pessoas que aceita Jesus Cristo como Salvador. E aí reúne e se torna uma igreja. Aprendemos também que a igreja ela precisa se preocupar com o próximo. Nós vimos que a igreja de Antioquia, ela viu que tinha muitas pessoas necessitadas, né? E eles ofertavam, eles ajudavam as pessoas necessitadas. Independente de ser do grupo, de ser da igreja, mas também pessoas de fora, pessoas que ainda não têm Jesus como Salvador. Não é por isso que nós vamos deixar, sabendo que está necessitando, a gente vai deixar, né? Passar necessidade, passar fome, frio. Não podemos. Nós aprendemos que nós como igreja, nós precisamos se preocupar com o outro. Então, é um grupo grande e que precisa se preocupar com as pessoas de fora também. E aprendemos também que temos que cumprir a ordem de Jesus, né? Nós vimos no nosso versículo que Jesus ele deu uma ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós não podemos escolher a quem nós vamos pregar, mas nós precisamos aproveitar toda a oportunidade que nós temos e falar de Jesus a qualquer pessoa, independente de se a gente conhece, se não conhece, se é nosso parente ou se não é. Nós precisamos falar de Jesus a toda criatura, a todas as pessoas. Então nós vimos que essa lição, essa história nos trouxe várias lições que nós podemos, né, colocar em prática na nossa vida. E nós vamos estar terminando o nosso culto orando e agradecendo a Deus, né, pelo que nós aprendemos com essa história. E também eu queria orar pelo nosso missionário, pastor Irlane. Eu estou dizendo nosso porque a gente conhece, né? Conhece o pastor Irlane. Nós sabemos que ele vai para um lugar longe, um lugar difícil, para falar de Jesus. E Deus está mandando ele para aquele lugar. Então ele está se preparando e a nossa igreja, né, está ajudando, né, participando dessa obra missionária, que é essa obra de construção do barco, onde o pastor Irlane vai morar. E quase todas as crianças que conhecem, né, o pastor Irlane estão orando por ele, pela esposa dele. E a gente vai estar orando nesse momento, agradecendo a Deus por podermos participar dessa obra missionária também. Então vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez, ó Deus, por essa lição, ó Deus, que podemos aprender com a Tua palavra, ó Deus, com essa história. Nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos que possamos colocar em prática na nossa vida, ó Deus, que possamos sempre pensar no outro, ajudar as pessoas necessitadas, ó Deus. O Senhor esteja sempre nos ajudando, ó Deus, a colocar em prática
todas as lições que aprendemos, Pai. Nós agora queremos também te agradecer pela vida do pastor Irlane, ó Deus, que é um missionário, ó Deus, que está se preparando para estar ali naquele lugar tão longe, ó Pai, cuidando daquelas pessoas, ó Deus, falando de Jesus. Que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê sempre vontade de estar ajudando, nos dê recurso, ó Deus, para que possamos estar ajudando o pastor Irlande nesse novo tempo que ele estará se preparando para viajar, para estar morando ali naquele lugar, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito na vida dele e nas nossas vidas, ó Deus, através de missões, através desse tempo que estamos ajudando. Nós pedimos essas bênçãos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, crianças, estamos chegando ao final do nosso culto e eu quero deixar um grande beijo para todos, uma boa semana e até o nosso próximo culto infantil. Então, tchau, tchau.